Hello, my students! Eu sou o professor Fábio e vamos começar hoje uma aula para explicar sobre verbos modais, no caso, aqueles que permitem você descrever coisas que você é capaz de fazer ou que você sabe como fazer. Por que eu vou começar desse jeito? Normalmente, quando as pessoas estão aprendendo sobre modal, elas vão aprender, principalmente no caso do can, que é o modal aqui, elas aprendem com eu posso. E não é bem isso que o can vai significar em todos os percalços. E eu prefiro ensinar os usos do que ensinar os modais separados. Por quê? Os modais eles mudam de função de acordo com o uso que você precisa dele. Então, can e could, por exemplo, podem ser usados tanto para permissão, em alguns casos permissão, você vai pedir alguma coisa, para fazer pedidos. Então, a gente vai estudar o uso disso. Então, vou começar com os modais de habilidade. Então vamos lá, gente, falar de modalidade de habilidade um pouquinho com vocês e vamos começar então com algumas frases. Primeiro, para falar de habilidade, de coisas que você tem capacidade de fazer ou que você sabe fazer, é o can. Nós usamos o can para se referir a isso. E a gente começa com I can ride a bicycle. Eu sei andar de bicicleta. Por quê? Eu tenho capacidade, eu aprendi a andar, eu sei, eu tenho as manhas de fazer isso. Charles can play the guitar. Charles sabe tocar violão. Por quê? Porque ele estudou, porque ele treinou, porque ele aprendeu. E não é ele pode, no sentido de possibilidade, como muita gente pode imaginar. Eu posso imaginar consegue também no lugar de can na situação? Posso. Em muitos casos cabe consegue, de conseguir fazer. Angela cannot sing jazz songs. Angela não consegue, ela não sabe cantar músicas de jazz. Ela não tem capacidade, ela não tem conhecimento para isso. E vamos para Janice can play tennis. Quer dizer, Janice sabe jogar tênis, porque ela aprendeu, porque ela sabe, ela tem conhecimento e habilidades manuais para isso. E They can lift the box. It's very heavy. Eles não conseguem, eles não têm capacidade de levantar a caixa, porque ela é muito pesada. Então por quê? Porque eles não têm força, eles não têm aptidão física para levantar essa caixa por conta do peso dela. Então toda vez que eu estou usando can, eu estou usando para falar de coisas, nesse caso aqui, que eu sei fazer, ou eu tenho capacidade para fazer, ou outra pessoa tem para isso. E como que a gente forma as frases usando can? A estrutura, isso vale para todo modal. Nenhum modal você troca o sujeito. Você troca o verbo pelo sujeito, porque é um verbo auxiliar e como modal, isso é uma regra de modal também, eles não alteram. E é sempre o sujeito mais o modal, mais o verbo principal, mais o complemento. Essa estrutura do can serve para todos os outros que a gente for estudar. Quando a gente for estudar os outros, eu vou mostrar a mesma estruturazinha. Então, estruturalmente, o modal é fácil. Difícil é você usar. Então, quando eu digo I, you, he, she, it, we, they, can, quer dizer, sabe ou consegue fazer. Cannot e can't, não sabe ou não consegue fazer. Mais o verbo que indica aquilo que eu sei ou não sei fazer e complementos caso sejam essenciais ou necessários. Então, voltamos aqui, I can ride a bicycle. Eu sei andar de bicicleta. Herbert can play 5 instruments and read music notation. Então, Herbert sabe tocar 5 instrumentos, ele consegue tocar porque ele tem aptidão para isso, e também sabe ler partitura and read music notation. You can't play soccer because your legs hurt. Então você não consegue ir, você não pode jogar bola porque sua perna está machucada. Então não é que você não tem possibilidade aqui, porque simplesmente o fato da sua perna estar machucada te impede de jogar futebol.
Essa é a real aqui do can. Então vocês vão perceber que eles não se alteram de acordo com o meu sujeito, a estrutura é sempre a mesma. Então, facilita muito a nossa vida, lembrando que o can, not, é muito raro você ter cannot separado. Por isso que eu nem coloquei ali. Can't e cannot juntos são mais comuns. Lembrando que cannot, ele é formal e muito presente em texto. Can't é mais fala. Só que aí, lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que eu não posso ficar considerando could como passado de can? Por quê? Porque dependendo de qual é o uso que se dá para o could, nem sempre ele é sobre ação passada. Nesta situação, ele equivale ao passado de can, por conta lá da origem do inglês arcaico. E muitas vezes, para eu poder indicar esse passado ele vai me dizer o quê? Coisas que eu sabia, eu conseguia fazer, ou eu não conseguia fazer no passado. Então, por exemplo, se eu digo o seguinte, quando eu era mais novo, eu conseguia jogar futebol, eu conseguia correr por 3 horas. O que na verdade eu quero dizer? Que hoje eu não consigo fazer isso. Ou o contrário, quando eu digo o seguinte, quando eu era mais novo, eu não conseguia tocar piano. Ou seja, hoje eu consigo, hoje eu sei fazer isso. Ou eu não sabia, tanto faz como vocês lerem isso. Então, quando eu utilizo isso, muitas vezes eu vou ter o when sendo utilizado para dar contexto quando não tivesse contexto explicitado por outros meios. Então, when me indica quando que essa ação, quando que este acontecimento, responsabilidade, ele existia no passado. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Janice could not play tennis when she was 10. Então, Janice não sabia jogar tênis quando ela tinha 10 anos. Ela foi aprender a jogar tênis depois. Então, quer dizer, era uma coisa que ela não conseguia fazer no passado, ela não sabia fazer no passado e hoje ela faz. Janice couldn't play tennis when she was 10. Também é um outro uso. Quando eu tenho couldn't, eu estou utilizando a forma mais próxima da fala. E o could not da escrita, ou da escrita formal, pelo menos. Aí outro exemplo. When Charles was a teenager, he could climb trees. Quando Charles era um adolescente, ele sabia, ele conseguia escalar árvores. E o que eu estou, na verdade, dizendo que hoje ele não consegue. Porque se eu precisar dizer que ele consegue fazer algo ainda hoje, eu não uso essa construção. Eu posso usar o can, que já me esclarece isso. Só que aí eu vou tratar também a ideia de alguns objetos utilizando o can. Porque objetos também têm habilidades, têm capacidades nesse objeto. Só que o inglês ele encara isso de uma forma um pouco diferente. Você tem que pensar no seguinte. Quando eu digo, por exemplo, assim, my knife can cut thin slices. Minha faca consegue, ela pode cortar em fatias finas. Eu estou falando de uma coisa que é uma potencialidade, é uma possibilidade dela, e não a capacidade. Porque em objetos, a gente não fala muito dessa coisa de ele é capaz de fazer isso. Porque se um objeto é capaz de fazer, eu não precisaria indicar com isso. É um objeto, não é uma pessoa, não é uma coisa que se treina, não é uma habilidade. Quando eu coloco, por exemplo, assim, minha faca consegue cortar em fatias finas, eu estou falando que isso é possível de fazer com ela. Ou é uma coisa que potencialmente ela faz. Não é muito assim, mas você pode perguntar, mas professor, não é a mesma coisa de falar de capacidade, de habilidade? Não. Em inglês eles não entendem desse jeito, porque em inglês, para o falante médio, capacidade é apenas para seres vivos, para objetos inanimados são funções, são possibilidades, são potencialidades baseado em. Tudo isso é baseado em coisas que o objeto me ofereça. Então vamos ver aqui algumas coisas. The car can go faster with fuel. O carro pode ir mais rápido com esse combustível. Veja que isso aqui é uma possibilidade. Se ele de fato fosse mais rápido com esse combustível,
eu utilizaria o present simple. Eu diria, the car goes faster with fuel. Por isso que a gente não trata isso de habilidades do objeto, porque se é uma coisa que ele sempre é capaz de fazer, eu estou fazendo uma afirmação, uma coisa que é verdadeira. Alguém pode pensar, professor, mas eu não poderia indicar isso com o can ou could? Com pessoas? Não. No caso de habilidades de pessoas, são coisas diferentes. Quando eu digo, por exemplo, assim, I can solve math problems, eu consigo resolver problemas de matemática. Quer dizer, eu sei como fazer isso independente da situação. Agora, I solve math problems é uma coisa que eu faço com frequência. Não necessariamente ligado a uma coisa que eu saiba fazer, mas uma coisa que eu faço com alguma frequência. Tem bastante diferença nisso, tome um pouco de cuidado. This machine will be able to reduce our workload. Esta máquina irá reduzir a nossa carga de trabalho. Aqui eu estou usando will be able to porque be able to fala de coisas também que são possibilidades, porque ele substitui o can para ideias de futuro. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Eu não coloquei o be able to no passado porque se usa muito pouco. No caso, quando eu coloquei assim, por exemplo, he could climb trees, eu poderia colocar he was able to climb trees. Poderia, teria o mesmo resultado. Só que como eu tenho could que me serve muito bem para isso, então ele é usado em situações na qual o could não ficaria legal, ou ele poderia provocar alguma ambiguidade. Por exemplo, o could ele serve, por exemplo, para fazer requisições, para fazer pedidos mais educados, e de repente, em algumas situações isso pode ficar confuso, ou eu estou usando muito modal, então, para situar melhor, eles utilizam o could nesse sentido. E em algumas construções mais avançadas, tipo quando eu vou usar o reporter speech, quando eu vou utilizar também o conditional, então pode ser que aconteça isso. Agora, e aí que eu estava falando de habilidades dos objetos. E aí tem uma outra coisa que a gente tem que pensar com a gente. E se eu não sei fazer hoje isso, mas eu estou estudando ou estou praticando para que no futuro eu consiga? Aí nós usamos o will be able to. Lembrando que o will também é um modal. Só que lembra que eu falei para vocês, o will ele é usado para indicar coisas que vão acontecer. Isso aqui, na verdade, ele nem é tanto uma habilidade, é uma previsão de uma habilidade. Então, eu estou prevendo que isso seja possível. Alguém pode perguntar, mas professor, eu não poderia usar be going to? Teoricamente, você pode. Na prática, o be going to, quando a gente for falar de futuro, eu vou explicar melhor essas relações, não é necessariamente uma capacidade que você vai ter no futuro. Então, por exemplo, se eu digo assim, I'm going to be able to. I'm going being, aliás, I'm going being able to play soccer. É uma coisa que eu vou ser capaz de fazer porque eu estou indo praticar. E eu dou ênfase muito mais a uma ideia de que é uma ação que está em andamento. Então, por isso que eu não utilizo o be going to nas situações. If Janice practices harder, she will be able to play tennis in the championship. Na verdade, aqui seria practices, né? Que faltou um Szinho. If Janice practices harder, she will be able to play tennis in the championship. Se Janice praticar muito, ela será capaz de jogar tênis, ela terá capacidade, ela terá aptidão para conseguir jogar no campeonato. Eu não estou falando de possibilidade. Possibilidade seria do tipo assim, se ela receber um convite, se ela for chamada para algum lugar, aí eu tudo bem lidaria com possibilidade. Aqui não. Estou falando de habilidade. Ela vai ter habilidade para conseguir jogar no campeonato. Então, if Janice practices harder. Então, isso aqui no caso é um conditional para vocês verem como isso aqui funciona. Ou she'll be able to play tennis in the championship. Eu posso utilizar os dois áreas. She'll be able to. It's quite common and more common, more natural to speak.
Josh will be able to speak French in the next year because he's studying a lot. Então, Josh será capaz de falar francês no ano que vem, pois ele está estudando bastante. Então, quer dizer, o Josh sabe falar francês? Não, ele não sabe falar francês. Mas ele vai ser capaz de fazê-lo no ano que vem por conta dele estar praticando a língua. Ou Josh will be able to speak French next year because he's studying a lot. Aí utilizando os dois L's na short form. There is no difference between will e L. Quando eu vou fazer a negativa de uma coisa que eu não serei capaz de fazer, não haverá possibilidade nenhuma de eu conseguir fazer isso, eu posso usar will not able to, ou won't able to, na forma curta, ou will unable to. Quer dizer, não será capaz de. Ou será incapaz de. Unable quer dizer, é o contrário de able. Able, unable. Unable é não ser capaz. Então, will unable to funciona como uma negativa aqui também. E não é tão incomum você usar o unable no lugar do able to. I can read music sheets very well. Ou seja, eu não tenho capacidade agora de ler partitura. Music sheets são partituras também. Muito bem, eu não sei fazer isso hoje, eu não tenho capacidade. If I don't learn it, se eu não aprender a fazer isso, I won't be able to join the orchestra. Se eu não souber fazer isso, eu não terei capacidade de me juntar à orquestra. Por quê? Para entrar na orquestra exige que eu saiba fazer isso. Então, para eu entrar na orquestra, eu tenho que saber ler muito bem as partituras. Ou I can read music sheets very well. Eu não sei ler partituras muito bem. If I don't learn it, se eu não aprender a fazer isso, I will unable to join the orchestra. Eu serei incapaz de me juntar à orquestra. Então, não terá a possibilidade, eu não terei capacidade para poder fazer isso. Eu serei incapaz. Então, unable é incapaz de fazer algo. Ou I will unable to join the orchestra, using the double L. E aí vamos pegar um uso, gente, que eu tenho certeza que a maior parte dos curse books que alguns de vocês tomaram contato não mostra. Can, ele é para mostrar afeição às pessoas. Como assim mostrar afeição, professor Fábio? Vamos entender o seguinte. Imagina o seguinte contexto em português. Uma pessoa acabou de perder um parente, porque ele morreu em algum acidente muito grave, de uma doença muito grave, e você diz, meus pêsames, eu posso sentir a sua dor, eu consigo sentir tua dor. Quando eu falo isso em inglês, eu estou me aproximando, estou enfatizando que eu tenho esses sentimentos. E quando eu vou usar can nessa ideia de mostrar afeição? Quando eu utilizo verbos ligados à percepção, ou verbos como o confirm e o assure. Por quê? Porque são verbos eu confirmo, eu asseguro que isso acontece. Então vamos ver aqui algumas situações onde isso pode acontecer. I can feel your pain. I'm so sorry. Eu posso sentir a tua dor. I'm so sorry nesse sentido meus pêsames. Meus pêsames, deixo meus pêsames. Então, I'm so sorry. I can feel your pain. Eu consigo sentir, eu tenho isso. Então, eu tenho mais empatia com o que está acontecendo porque eu estou usando feel, que é o verbo ligado à percepção. I can assure this is an amazing car. Eu posso assegurar que este é um carro maravilhoso. Quer dizer, eu estou aproximando, estou me colocando aqui junto com o meu interlocutor. I can confirm your order if you give me some minutes. Eu posso confirmar o seu pedido se você me der alguns minutos.
Se você me der alguns minutos, eu vou lá e confirmo o seu pedido. Entretanto, eu posso utilizar o present simple, que o sentido ele vai ser o mesmo. Porém, muda um pouco algumas ideias com relação à ênfase. Por exemplo, quando eu utilizo o present simple, eu estou falando de uma coisa que é fato, então não estou trabalhando com algo que é temporário, com alguma coisa que não é verdadeira. E também estou lidando com com ideias que são abruptas demais. Uma mudança muito abrupta, uma situação muito abrupta, ou seja, uma situação muito repentina. Aí eu utilizo o present simple. Caso contrário, você pode utilizar o can sem problema nenhum. Como eu falei, o sentido ele não é igual, mas é bem parecido nessa situação. Então vamos aqui aos mesmos exemplos, agora sem utilizar o can. Então, bora lá. I feel your pain. I'm so sorry. Eu sinto a tua dor. Meus pêsames. Aqui eu tô um pouco mais, assim, é uma coisa um pouco mais abrupta, um pouco mais ríspida. Se você disser I can feel, você está se aproximando, está mostrando um pouco de cuidado, um pouco de atenção. Feel, não necessariamente. Ele é mais ríspido, ele é mais seco. E é o contrário em português. Se eu falo em português, eu sinto a tua dor, meus pêsames, parece que tem muito mais força. Em inglês a gente inverte. I assure this is an amazing car. Eu asseguro, eu dou a certeza de que esse é um carro maravilhoso. Então aqui eu tiro um pouco da ênfase nessa situação. I confirm your order if you give me some minutes. Eu confirmo o seu pedido se você me der alguns minutos. Quando eu quero falar de percepção, esses são os verbos que eu vou utilizar. Ou os verbos que vão aparecer com mais frequência, pelo menos. Hear, que é ouvir. Listen, que é ouvir prestando atenção. Listen to, nesse caso. See, que é ver, olhar alguma coisa. Feel, que é sentir. Lembrando que feel pode ser usado tanto para sentimentos quanto para coisas que são mais físicas. Você pode usar feel também. Smell, que ele é usado para cheirar. E aí a gente toma um pouco de cuidado. Normalmente, quando a gente utiliza o termo smell, isso é uma particularidade do inglês, não é o cheirar igual do português. Em muitos casos ele tem uma carga um pouco mais pejorativa. Quando você diz o seguinte, principalmente quando você utiliza expressões como this food is smelling. Quer dizer, eu estou dizendo em inglês, essa comida está fedendo. Então, cuidado com o uso do smell. Em muitos casos ele dá um sentido mais pejorativo. Taste, que é provar, no caso, provar no sentido de você comer, sentir o gosto de algo. Sound. Sound é quando você diz algo e aquilo parece interessante. O soar legal, it sounds good, quer dizer, isso soa legal, isso soa bacana. Touch, que é tocar. E look at é você olhar na direção de algum lugar. Tem outros verbos que indicam percepção? Tem. Watch, nós também temos o... Agora me fugiu o olhar de relance em inglês, me fugiu o verbo também, agora esqueci. Que também ele é o glimpse também, a gente pode usar glimpse também, para expressar percepção. Mas esses são os que vocês vão encontrar com mais frequência. Quanto ao modal mais ele, dependendo do contexto que você tiver, você está aproximando do seu interlocutor. E can't você pode usar para expressar surpresa. E no lugar do can't você pode usar o don't. Só que nós temos uma mudança de sentido aqui. Tanto can't quanto don't são coisas que eu vou utilizar para surpresa. Só que o don't é uma coisa que você gostaria que não fosse aquilo. Por exemplo, assim.
Imagina que, por exemplo, para quem mora com criança, chega a pessoa lá, ela quebra um prato. Aí você fala, I don't believe it. Eu não acredito. Não acredito nisso. You broke my plate. My favorite plate. Você quebrou meu prato favorito. Quer dizer, eu não gostaria, fui surpreendido negativamente, e eu gostaria que não acontecesse. O can't é uma surpresa mais positiva. Eu posso usar o don't para surpresas que são positivas? Poder até posso, mas é mais usado quando a surpresa não é das melhores. O can't é quando a surpresa é boa. Então vamos aqui a alguns exemplos. It's your birthday. I can't believe it. É o seu aniversário, eu não posso acreditar. Quer dizer, eu estou surpreso porque eu não sabia. Agora, o que acontece se eu trocar para o don't believe it? It's your birthday? I don't believe it. Quer dizer, poxa, é sério mesmo que é teu aniversário? Não era outro dia? Quer dizer, eu não me conformo que seja hoje. Eu queria que não fosse hoje, que ele fosse outro dia. Sei lá, tá planejando alguma coisa. Não sei, mas quando você diz I don't believe it, quer dizer, eu não acredito. Então você está surpreso de forma negativa aqui. Quando a surpresa é positiva, I can believe it. Normalmente o believe é usado para surpresa. Oh, I can't expect this. Quer dizer, eu não estava esperando isso, eu não esperava isso. Não posso esperar. I can't expect, eu não posso mais esperar. E isso resume nossa aula de hoje. E para finalizar, então fazendo um resuminho do que vocês viram aqui. No geral, can e o could, no caso, é empregado para falar de habilidades. O can pode ser empregado também para quando eu estou me referindo a surpresas, no caso can't, negativo. Eu posso usar o can para falar coisas que um objeto é capaz de fazer. Could, nessa situação, coisas que eu sabia ou não sabia fazer no passado. E que hoje é ao contrário do que eu estou expressando. Então, basicamente, esses são os usos do can e do could. Se você tem alguma dúvida, volte esse vídeo. Se tiver algum problema, pegue novamente o vídeo de introdução aos modais para você pegar algumas regras básicas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na nossa próxima aula. Então, see you next class, guys!